Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora a Maratona Super Aulas Enem 2011, uma parceria do mais tradicional jornal brasileiro, o Estadão, com o Sistema Positivo de Ensino. Durante esses próximos dias, ou seja, de hoje até o dia 16 de outubro, nós vamos estar com você, na sua casa ou onde você estiver. Serão mais de 50 aulas com o super time de professores do Positivo, o que irá garantir o seu sucesso em mais essa etapa importante para quem quer fazer bonito no Enem 2011. Vamos conhecer esse super time? Começando por Língua Portuguesa e Literatura, tem os professores Carreira, Ieso, Vela, Fábio e Brás. E para eliminar todas as dúvidas sobre matemática, é só contar com o conhecimento e com as dicas dos professores Emerson, Colby, Adilson e Luiz Antônio. Na física, tem o reforço dos professores Scandelari, Marcel, Euler e do professor Cordeiro. Já os experts em química são os professores Tadeu, Nadim, Giba e Matheus. E para você que está com aquela dúvida sobre biologia, é só ficar ligado nas aulas dos professores Lica, Otaviano, Ricardo, Wellington e Pedro. Tá pensando que acabou? Tem mais. Compondo o time de história, tem os professores Mocelin e Daniel. E explicando tudinho sobre os mais importantes temas de geografia, temos os professores Alexandre e Hamilton. Para finalizar, tem os professores de inglês, Rosalie e Floriano, e para o espanhol, a professora Inês. Vamos combinar? Com um time desses, não tem como fazer feio nas provas. E aí, tá pronto? Para começar, vamos direto para uma super aula de biologia com o professor Lica, que vai falar tudo sobre angiospermas, flor, fruto e semente. Até daqui a pouco. Como vocês sabem, nós vamos trabalhar hoje alguma revisãozinha a respeito da botânica e o assunto escolhido para a nossa revisão foi as angiospermas. E dentro aí das angiospermas nós vamos trabalhar ali a flor, o fruto e a semente de angiosperma. Como você sabe, as angiospermas elas dominam todo o planeta, né, em respeito à flora que existe no nosso planeta. E esse domínio não é de agora. Há 80, 90 milhões de anos no passado, as angiospermas já eram as plantas que dominavam os ambientes do planeta em relação às outras plantas que existiam. E agora, o porquê desse domínio? O porquê dessa fantástica explosão que as angiospermas tiveram? Tudo diz respeito, segundo os pesquisadores, ao desenvolvimento de dois órgãos que são exclusivos das angiospermas, a flor e o fruto. A flor com as suas cores e o fruto com a sua possibilidade de atrair animais e ajudar as dispersões das sementes. Claro? Bom, vamos então começar a nossa aula dando uma olhadinha em alguns aspectos das angiospermas. Muito bem, você já deve ter visto, né, algumas vezes, árvores muito floridas e flores de diferentes cores, diferentes formas e diferentes odores. Isso é um aspecto muito importante das flores para ela ter aquela ligação com o seu polinizador. Aliás, uma das grandes vantagens das angiospermas em relação às suas flores é a grande variedade de cores, de formas e de odores, o que vai propiciar uma grande variedade também de polinizadores. Vamos dar agora uma olhadinha numa estrutura de uma flor. Muito bem, aqui você tem a estrutura de uma rosa,
né? A gente escolheu a rosa por ser uma flor muito conhecida. E aqui a gente já pode observar alguma das suas estruturas bem evidentes. Você pode perceber na parte de baixo aquelas folhas modificadas que tem ali, elas são chamadas de sépalas. E o seu conjunto nós vamos chamar de cálice. Portanto, o cálice é uma estrutura da flor que é formado por sépalas. Já acima você tem aquela parte muito conhecida, colorida, né, das flores, que é conhecida como corola. E a corola é formada pelos elementos conhecidos como pétalas. Você pode notar claramente que a corola, com suas cores, que vai ser o elemento de atração com as suas pétalas, envolvendo toda a flor. É muito importante lembrar a vocês que o cálice e a corola são denominados verticilos de proteção, né? E também de atração, porque a corola vai ter um fator muito importante na atração dos seres ou dos agentes polinizadores. Muito bem, você acabou de conhecer como é a estrutura, o que seria a estrutura externa de uma flor, né? Os verticilos mais externos, que são o cálice e a corola. Agora nós vamos dar uma olhadinha na estrutura interna de uma flor. Vamos ver o que a gente encontra dentro de uma flor. Bom, como vocês podem ver aí na figura, essa flor ela foi aberta, né? E nós temos lá dentro os verticilos mais internos. Esses verticilos, eles são chamados de verticilos de reprodução, porque eles estão mais ligados ao processo de reprodução. Então nós temos ali na parte superior, você vê lá que está escrito androceu, né? E esse androceu, ele é formado pelos elementos conhecidos como estames, que são folhas profundamente modificadas. E o androceu, ele vai ser o elemento masculino. É a partir dele que vão ser formados os gametas masculinos da flor. Na parte ali de baixo, né, você está lendo o gineceu, sendo que esse gineceu é formado pelos elementos denominados carpelos. Você nota que o carpelo que vai formar o gineceu, ele tem a forma mais ou menos aproximada de uma garrafa. E quando ele assume essa forma, você pode chamar assim de pistilo, né? Então ali você tem essa forma em garrafa, você chama de pistilo, que é formado por uma folha profundamente modificada, que é a folha carpelar. Portanto, observando bem essa imagem, nós temos o verticilo chamado androceu, que é o verticilo masculino, sendo formado pelos estames, e o gineceu, que agora eu vou dizer para vocês que é o verticilo feminino, que é formado pelos elementos denominados carpelos. Muito bem, vamos dar uma olhadinha mais de perto nesses elementos reprodutores, que eles são muito importantes para a gente. Observando essa imagem, você tem separado ali, né, do seu lado esquerdo, você tem um estame. E o estame é formado por duas porções principais. O filete, você nota ali o filete, que é aquela haste, que vai sustentar a parte superior, que é denominada antera. Nessa antera é que vão ser produzidos e mais tarde liberados os grãos de pólen. Você pode observar ali diversos grãos de pólen, né, de diversas plantas, mas é só para a gente ilustrar que no interior da antera é que são produzidos esses grãos de pólen. Portanto, essa estrutura que a gente acabou de observar é um estame, ele é formado pelo filete, pela antera, e na antera vão ser produzidos e liberados os grãos de pólen. Bom, você olhando aqui para a sua direita, você vai ter a estrutura do carpelo, ou a gente pode chamar também de pistilo aí no caso, que é a estrutura que vai vai constituir o gineceu, que é o verticilo reprodutor feminino. Você note que o carpelo ou pistilo é formado por três partes: o estigma, o estilete e o ovário. E pode notar também que no interior desse ovário nós temos o óvulo. Note que o estigma ele forma uma superfície que irá receber os grãos de pólen. Nós vimos ali, né, no lado esquerdo, que a antera vai produzir os grãos de pólen e esses grãos de pólen devem ser conduzidos, devem ser transportados até o estigma, num processo que é conhecido como polinização. Ou seja, o transporte do grão de pólen da antera até o estigma do carpelo, né, até o gineceu. A estrutura do ovário é muito importante você observar, que ele tem uma forma abaulada e no interior dele nós podemos verificar a estrutura de um óvulo, tá? Que pode ser um ou podem ser diversos conforme a flor. Muito bem, na próxima tela você vai verificar o processo de polinização,
né, que, como nós falamos, é o transporte do grão de pólen da antera até o estigma. É o transporte do grão de pólen da parte masculina, onde ele vai ser produzido, até a parte feminina, onde a recepção dele vai ocorrer ali no estigma. Notem também que aqui nós temos diversos agentes polinizadores. Tá? Nós temos, por exemplo, o vento, que é denominado polinização anemófila, né? O vento que caracteriza a polinização anemófila, quer dizer, os grãos de pólen podem ser transportados pelo vento. Nesse caso, ou seja, quando a polinização é realizada pelo vento, as flores não vão apresentar aquela beleza que a gente encontra naquelas que são polinizadas por animais, pois o vento não vai precisar, vamos dizer assim, de alguma coisa que possa atrair esses animais, né? Então o vento ele simplesmente vai transportar passivamente esses grãos de pólen desde o androceu até o gineceu. E, portanto, as flores não precisam ser coloridas, nem cheirosas, nem produzir o néctar. E é muito importante lembrar que quando a polinização é feita pelo vento, tende a haver uma grande produção de grãos de pólen, né, para garantir que seja feita esta polinização. A polinização, como vocês podem notar também, ela pode ser feita pelos insetos, o que a gente chama de polinização entomófila. Nessa polinização é muito importante, principalmente o odor das flores, né? E as flores que têm cores amarelas ou cores puxadas assim mais para o azul são as flores mais visitadas por insetos. Portanto, os insetos eles são, vamos dizer assim, os principais polinizadores, né? Os principais polinizadores bióticos entre os seres vivos são aqueles mais conhecidos. Os pássaros também, né, que caracterizam a polinização ornitófila, eles são polinizadores conhecidos principalmente, como você sabe, o beija-flor, que ao visitar as flores também realiza o transporte dos grãos de pólen. Geralmente as flores polinizadas por pássaros são flores de cor vermelha e sem muito odor, né? Parece que os pássaros assim não são lá muito bons de olfato. E existe, pouca gente sabe, uma polinização que é feita através dos nossos amigos aí, os morcegos, né? Ela tem um nomezinho meio complicado, né? Devido ao fato dos morcegos pertencerem ao grupo dos quirópteros, a polinização feita por esses animais é denominada de quiropterófila. Acho que eu não precisaria explicar aqui para vocês que a polinização feita por morcegos ela vai ocorrer no período noturno, né? Pela atividade do morcego que é noturna. E geralmente essa polinização ela vai exigir flores que apresentem um odor bem acentuado para que o morcego possa localizar essas flores e proceder à sua alimentação, que muitas vezes é o néctar, né? E dessa forma indiretamente proceder ao processo de polinização. Muito bem, na polinização precisa deixar bem claro uma coisa. Nós vimos que esse processo de polinização é o transporte do grão de pólen desde a antera, né, do estame, do androceu, até o estigma, que se localiza no carpelo, lá no gineceu. Muitas vezes, esses dois elementos eles podem estar juntos na flor, quer dizer, a flor apresentar os dois sexos, ou seja, uma flor com androceu e com gineceu. E em muitas delas pode acontecer o processo da autopolinização, ou seja, os grãos de pólen caem sobre a própria flor. Esse caso, apesar de existir, não é um caso muito vantajoso em termos de evolução, porque ele não vai permitir a variabilidade dentro da espécie. Então é melhor que seja garantida a polinização cruzada, na qual vão ser importantes, então, os agentes polinizadores. A própria flor, muitas vezes, ela apresenta mecanismos que podem evitar a autopolinização, né, e garantir ainda mais a polinização cruzada. Nós temos, por exemplo, os estames do androceu e o gineceu localizados em partes, vamos supor assim, em alturas, né, ou planos bem distantes numa flor. Ou a gente pode ter um caso muito interessante, que é o amadurecimento do gineceu e do androceu em épocas diferentes. Nesse caso, também garantiria ali a polinização cruzada com uma maior variabilidade. Nesse caso, em que androceu e gineceu amadurecem em épocas diferentes, nós damos o nome de dicogamia. Perfeito? Vamos dar mais uma olhadinha aqui, logo após a polinização, o que pode acontecer. Muito bem, você tem aí uma estrutura, né, em forma de um frasco, de uma garrafa, que é o nosso ali, o pistilo. Tá? Você veja que a polinização já ocorreu, o grão de pólen está sobre o pistilo e ele está formando ali uma estrutura que é chamada tubo polínico. Dentro dessa estrutura, você veja que foram formados dois núcleos, chamados núcleos espermáticos, que correspondem aos gametas masculinos. Depois, na parte inferior, você tem a estrutura do óvulo, e esse óvulo está dentro do ovário.
No óvulo você pode perceber a oosfera, este é o gameta feminino das plantas, e os núcleos polares, né, que ficam ali mais ou menos na parte central do óvulo. E você vai notar que vai haver agora um processo chamado de dupla fecundação. Um dos núcleos espermáticos irá fecundar a oosfera e o outro vai se juntar com os núcleos polares. No primeiro caso, né, na primeira união, nós teremos o desenvolvimento do embrião e no segundo nós teremos ali os núcleos polares junto com o outro núcleo espermático, formando um núcleo triploide que vai dar origem ao endosperma, que vai ser o alimento desse embrião. Logo após esse processo, o óvulo, que veja que interessante, vai se transformar no que a gente conhece como semente e você note que o ovário vai se hipertrofiar, vai se desenvolver e vai formar o que a gente conhece como o fruto. Muito bem, aqui você notou que nós falamos de 3 processos aqui, a polinização, a formação do tubo polínico e a fecundação, que na realidade foi uma dupla fecundação. Isso resultou depois na transformação do óvulo em semente e do ovário em fruto. Vamos dar uma olhadinha agora na próxima imagem, que vai mostrar um resuminho disso a partir de uma flor. Vocês notem no canto esquerdo, né, a flor com todos os seus elementos, e depois a transformação dessa flor, o crescimento do ovário que nós falamos ali, em um fruto. No fruto a gente vai notar 3 partes, né, importantes, o epicarpo, que seria a casca, o mesocarpo, que seria aquela parte geralmente comestível, e o endocarpo, que está em contato com a semente. Basicamente essas são as partes de um fruto. O epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo constituem o pericarpo do fruto. Muito bem, você acabou de ver que o ovário desenvolvido vai constituir no fruto. O fruto é uma estrutura exclusiva das angiospermas e muito importante, porque além de proteger a semente, ele vai atuar no auxílio à dispersão, ele vai tornar a dispersão das sementes muito mais eficientes. Tá? Então a gente vai dar agora uma olhadinha em alguns tipos de frutos, só 2 tipos para ilustrar, os mais conhecidos, para vocês se terem mais de alguns termos em relação a eles. Muito bem, o pêssego ele é um fruto, como nós vimos, carnoso, indeiscente. E o porquê? Carnoso, todo mundo sabe, ele armazena substâncias. Indeiscente é uma palavra que quer dizer que ele não abre sozinho. Tá? Ele não tem uma abertura espontânea. Ele precisa ou apodrecer para liberar sua semente ou ser devorado por um animal que possa dispersar essa semente. Um outro tipo de fruto conhecido, né, vocês conhecem muito bem, é a vagem, que é conhecido como seco deiscente. Seco porque não armazena e deiscente porque ele abre espontaneamente. Abre, vamos dizer assim, sozinho para liberar as suas sementes. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a semente, já que nós falamos da sua formação ali dentro do fruto. A semente é uma estrutura muito importante dentro das plantas, né? E principalmente ali das angiospermas, porque no interior da semente é que vai estar o embrião, a futura planta, juntamente das suas reservas alimentares, que vão ser usadas no momento da germinação. A semente também auxilia na dispersão, pois é a semente que vai levar o embrião para um lado e para o outro, isso que é muito importante para a preservação e manutenção da espécie. E a semente ela vai também agir de uma forma a dizer ao embrião o momento que ele deve germinar. Qual seria a condição essencial para ele germinar, a condição favorável para ele germinar. Vamos dar uma olhadinha na estrutura de uma semente agora. Você tem aí uma imagem bem esquematizadinha de uma semente. Você tem ali o embrião, né, que seria o futuro vegetal. O cotilédone, que é uma folha modificada desse embrião, né, uma folha embrionária, que ela vai dar suporte nutritivo para esse embrião. Aí, no caso, é um cotilédone, nós estamos vendo que é a semente de uma monocotiledônia. E o endosperma, que é uma estrutura triploide, porque ele é resultado de uma dupla fecundação. Essa dupla fecundação é característica das angiospermas, assim como esse endosperma, que é triploide, também característico das angiospermas. E esse endosperma vai ser um tecido nutritivo que vai nutrir o embrião no momento da sua germinação. A semente, como eu disse para vocês, ela é muito importante para a dispersão da espécie, né? E nesse ponto, muitos animais vão participar dessa dispersão, ou seja, levar a semente para diversos pontos. Isso evitaria a competição da planta que vai germinar com a sua planta-mãe e daria condições da espécie explorar novos ambientes com mais chances de sobrevivência. Como eu disse para vocês, a dispersão das sementes é muito importante. Por quê? Esse processo vai evitar que a semente germine e a planta
a nova planta ela cresça embaixo ou perto da planta mãe e dessa forma a dispersão iria evitar uma competição entre a planta que está germinando com a planta mãe. E uma outra coisa que a dispersão é muito importante é que ela dá a condição de que a espécie venha a explorar novos ambientes, né? Venha a explorar outros ambientes com mais chances de sobrevivência dessa espécie. A dispersão ela depende muito de alguns agentes. Tá? Nós temos, por exemplo, um caso de dispersão chamada de anemocoria. Essa dispersão, a dispersão anemocórica, que seria a dispersão pelo vento. Então o vento levaria essas sementes para muito longe, né? E muitas vezes essa semente já está dentro do fruto. O fruto tem alguns aspectos que podem auxiliar que o vento disperse essas sementes. Nós temos um caso também muito curioso da zoocoria, é quando as sementes são dispersas por animais. Temos também um caso que é muito conhecido, que é a hidrocoria, é quando a semente ela vai ser dispersa pela água. É o caso que nós temos do coco, né? O coco é um fruto que o mesocarpo dele, aquela parte intermediária, ele é fibroso, guarda muito ar e vai propiciar a flutuação desse fruto na água, fazendo a dispersão. Isso é que a gente chama de hidrocoria. Então, gente, nós aqui acabamos de falar, de fazer uma revisãozinha aqui para vocês. Vocês ouviram falar aqui das angiospermas e dos principais aspectos que envolvem essas plantas, né? Nós falamos da flor, do fruto e da semente, né? É um tema muito quente, o Enem pode cobrar isso daí, é um tema que vem caindo muito nos vestibulares. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tudo de bom para vocês.